Olá, estudantes! Dando continuidade à nossa disciplina Tecnologia de Alimentos, eu sou a professora Lívia Xerez. Vamos entrar agora na unidade 3, onde estudaremos um pouco sobre higiene e controle de qualidade na produção de alimentos. Aqui nós vamos abordar um tópico que é fundamental para todas as unidades de processamento de alimentos, seja indústria, seja lanchonete, restaurante, cantina da escola, que são as boas práticas de fabricação dos alimentos. Primeiro, nós temos que entender o que causa um alimento que não é processado de maneira adequada, né? Que dentre aqui os principais problemas nós temos as doenças transmitidas por alimentos, também chamadas DTAs. Essas são doenças que são provocadas pelo consumo de alimentos contaminados por micro-organismos que são prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas, ou seja, não é apenas por micro-organismos. E ela pode desencadear uma série de sintomas, não é? De mal-estar, tontura, vômitos, diarreia, dor de cabeça, fadiga, dor abdominal. Esses são os mais comuns, são aqueles sintomas que aparecem mais rapidamente. E a incidência desse tipo de doenças, né, transmitidas por alimentos já foi muito alta, ainda é alta e já foi bem pior quando não existia nenhum controle higiênico sanitário na produção dos alimentos. E acontecia no mundo inteiro. E muitos chegavam a ser letais, fatais para o consumidor, né, que era submetido a esse problema. E a vigilância sanitária, então, baseadas já em outras leis mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, ela criou uma série de normas que vão controlar a qualidade daqueles alimentos em termos de higiene, principalmente, e de segurança para o consumidor. A Anvisa, ela é uma parte do poder público, não é? É como se ela fosse... A Anvisa, ela é nacional e nós temos a nível estadual, municipal, a vigilância sanitária do estado do município, que é como se fosse uma polícia, né? Ela tem o poder de polícia, de proteger, nesse caso, a saúde dos consumidores. Então, eles podem adentrar os estabelecimentos, podem fiscalizar, podem ver tudo, abrir as geladeiras, os armários, ver se está tudo ok, podem pedir os documentos de funcionamento da empresa, e eles podem autuar e podem até fechar o estabelecimento se ele não estiver dentro das normas ou se ele não adequar às normas que são estabelecidas pela Anvisa. Então, as boas práticas de fabricação são apenas um dos programas de controle higiênico-sanitário e é um dos mais importantes e que é obrigatório. Dos requisitos é que os manipuladores têm que receber treinamento, né? Além de toda a estrutura ser adequada, os manipuladores, as pessoas que produzem os alimentos, têm que receber treinamentos. E esse projeto, né, das boas práticas tem como objetivo, né, a função dele, né, são um conjunto de princípios e regras para o correto manuseio de alimentos, que abrange desde as matérias-primas até o produto final. E ele começa, não é? Já que a gente falou que tem que ter um treinamento, tudo começa com a higiene pessoal do manipulador de alimentos, né? Que tem que tomar banho, que tem que cortar as unhas, que tem que fazer a barba, tem que estar com o cabelo limpo e protegido com toucas, tem que usar um uniforme completo, não é? Calçado fechado, avental ou bata. Os dentes limpos, tem que estar com a saúde em dia também, acompanhando através de exames de rotina. As boas práticas, elas envolvem também toda a cadeia alimentar, não é? Se for, por exemplo, um restaurante, então ele tem que ter tudo registrado, onde vai comprar, se o local onde ele faz as compras dele é seguro, se os produtos são certificados. Então, desde a compra, o transporte e o recebimento dos alimentos, tudo deve ter boa qualidade. Então, o transporte, né, também a gente vê aqui uma fotinha do alimento nesse caminhão que é refrigerado, o controle da temperatura por termômetros, não pode ter animais próximos, produtos tóxicos.
No recebimento, deve ter um entregador uniformizado. A área do recebimento deve ser protegida da chuva, do sol, da iluminação, de pragas. Tem que ter a verificação da temperatura. Nós já vimos na unidade passada que os alimentos têm que ter essa cadeia do frio, não é? O prazo de validade, a pessoa que compra, não é, os insumos, seja do restaurante ou da indústria, eles têm que comprar os insumos e observar se estão dentro do prazo de validade que aquele alimento vai ser produzido. Uma vez estando já dentro do estabelecimento, ele tem que ter o armazenamento adequado, certo? Os produtos têm que ser armazenados em temperatura adequada, de acordo com o próprio rótulo do produto, com a natureza do produto, seja em armazenamento seco, com temperatura ambiente, com refrigeração, congelamento. As geladeiras e freezers, demais equipamentos não podem ficar muito cheios. Você já deve ter visto até essas dicas para fazer na própria casa de vocês, né? Não pode ficar muito cheio, porque isso impede a circulação do frio, né? Levando a um aquecimento. Os alimentos enlatados, depois que são abertos, não podem ficar na própria lata. Eles têm que ir para um recipiente fechado, de um material adequado. O armazenamento deve ser feito de acordo com os prazos de validade também, não é? Os que vencem primeiro são utilizados primeiro. Deve-se observar se não tem latas amassadas ou violadas, abertas. O descongelamento, nós já falamos também que ele é fundamental. O método de descongelamento, ele tem que ser rápido, certo? O alimento não pode ficar, se vai descongelar, ou você coloca uma peça de carne, por exemplo, ou coloca na geladeira um dia antes do preparo, ou se for tirar no dia, descongela no micro-ondas, que é um descongelamento mais rápido. Assim, impede a proliferação de micro-organismos e a perda também de muita água da carne, por exemplo. Não pode ficar na temperatura ambiente várias horas ou colocar debaixo da água, como algumas pessoas costumam fazer. As frutas e hortaliças devem ser higienizadas, utilizando produto adequado, como hipoclorito de sódio, na concentração adequada, dissolvido na água, ficando lá por um tempo entre 15 e 20 minutos. Depois, deve ser enxaguado, sempre em água corrente. Antes e depois desse processo de higienização, devem ser passados por água corrente. E se vai ser armazenado também, deve ser armazenado seco, com papel toalha, limpo, não pode ser um pano de prato, né, tem que ser papel toalha. E depois armazenado em embalagem para ficar até 3 dias na geladeira. Um grande cuidado que tem que ter, que é fundamental, é a contaminação cruzada. Vocês estão vendo aqui na foto que uma pessoa está cortando vegetais e está cortando carne, tudo com os mesmos utensílios, a mesma tábua, a mesma faca. E se o vegetal for ser cozido, não é tão mal assim, ainda não é o ideal, mas se for um vegetal cru, por exemplo, um tomate, uma alface, isso pode levar a uma séria doença para a pessoa que vai consumir. Então, os restaurantes têm que ter muito cuidado para evitar essa contaminação cruzada. Aí nós temos aqui a preparação do alimento, não é? Que tem a cocção, que a gente tem a definição, que é exatamente cozinhar o alimento através do calor. E todos os alimentos, tem aqui nessa observação, eles devem ser bem cozidos, assados ou grelhados ou fritos. A temperatura recomendada é de 74 graus em todas as partes dos alimentos. Então, se você gosta de uma carne mal passada ou um hambúrguer mal passado, não tem problema, desde que o centro dele atinja 74 graus. Ele não tem que chegar a uma temperatura de ferver, de ebulição, mas tem que atingir os 74 graus para ser seguro e eliminar os micro-organismos patogênicos. Aqui nós temos um gráfico, uma figurinha, que ela mostra as temperaturas ideais de preparo. Nós temos aqui que as aves, carne recheada, carne de panela e o reaquecimento das sobras de alimentos tem que ser feito em, no mínimo, 74 graus, né? 74 graus é ideal. Pode ser mais do que isso, não menos. Carne moída, incluindo hambúrguer, carne de vaca, carne de porco, cordeiro, vitela, pratos que levam ovos, 71.
carne de vaca, carne de porco, aqui tem uma observação, mas é nela já preparada para o reaquecimento, 63 graus, presunto, os 60 graus, e a zona de perigo. O que é a zona de perigo? É aquela zona onde os micro-organismos se multiplicam mais facilmente, entre 4 e 60 graus. Então, eu preciso armazenar e manter o meu alimento em temperaturas abaixo de 4 e acima de 60. Numa gôndola de self-service, por exemplo, os alimentos têm que ficar expostos a temperaturas acima de 60 graus. E aí nós temos a higienização. É um processo que é bastante acompanhado nas boas práticas de fabricação. Higienização de superfícies, de materiais. A higienização é um procedimento que consta de 2 processos, a limpeza e a sanitização. A limpeza é a primeira etapa, né? Como a gente falou do alface, não é? Primeiro molhe, lava ele em água corrente, não é? Que é para tirar a contaminação física, né? Contaminação orgânica, areia, alguns insetos que ficam lá. Então, material indesejado de toda espécie. Isso serve para tudo, para superfícies, para alimentos, para embalagens. Então, primeiro tem essa remoção física dos resíduos. E depois tem a sanitização. A sanitização ela tem que ser feita com produtos químicos, agentes químicos, que vão minimizar a carga microbiológica ou até eliminar, remover daquela superfície. É o caso do cloreto de sódio, né? Também o cloro, água sanitária, quaternário de amônio. E aqui nós temos as etapas da higienização através de um fluxograma. Remoção de resíduos grosseiros, pré-lavagem, lavagem com detergente, enxágue, sanitização e o enxágue para retirar o sanitizante. Outro procedimento fundamental é o controle de pragas. Esses estabelecimentos não devem conter pragas de nenhum tipo, nem moscas, nem baratas, nem ratos. Então, tem que ter medidas preventivas, como a detetização controlada por empresas certificadas e com certa periodicidade. Usar telas nas janelas, portas não podem ficar abertas, os ralos têm que ser fechados. O acondicionamento do lixo também, se for na área de manipulação de alimentos, como a cozinha, eles não podem ser abertos com a mão, tem que ter o acionamento por pedal. Tem que ter também o lixo que fica armazenado para coleta depois, ele não pode ficar no local onde estão os alimentos, ou armazenados ou produzidos. O que fica na área de processamento é aquele lixo ali que você está cortando uma verdura, por exemplo, e está tirando, jogando as cascas. Depois encheu aqui, terminou aquele procedimento, terminou o expediente, tira e coloca numa área externa, longe do local onde se processa os alimentos ou se armazena alimentos. E nós temos aqui um exemplo de aplicação deste conteúdo, né, com um probleminha, né? Vou ler para vocês rapidinho e depois vocês vão poder ler novamente, calmamente. Durante uma viagem a Marrocos, Tatiana se deparou com infinitas possibilidades de experimentar novos sabores. Num país com uma cultura tão diferente e hábitos alimentares exóticos, seria uma experiência e tanto. Ao conhecer uma região de produtores de frutas e legumes orgânicos, se encantou com as opções de sucos para experimentar. Ali mesmo começou uma sessão de degustação de sucos orgânicos produzidos e engarrafados na própria fazenda, sem conservantes e nem tratamento térmico. Após uns 15 minutos de degustação, Tatiana começou a sentir uma sensação estranha. Sua pele começou a coçar, aparecer manchas avermelhadas por todo o corpo. Seu estômago começou a doer e Tatiana começou a passar mal, com enjoos e vontade de vomitar. Para piorar a situação, também apresentou diarreia e dores de cabeça. Que susto! Num país distante, outra língua e outros costumes, passar mal não é uma situação que o turista quer enfrentar. Por isso, é importante observar e prestar bastante atenção nas escolhas dos tipos de alimentos nesses momentos. O que pode ter ocorrido? O que Tatiana poderá fazer para não passar por essa situação novamente? De que forma a tecnologia de alimentos processados poderia ter ajudado Tatiana? A gente tem aqui a resolução desse probleminha da Tatiana. Problemão, não é? Neste caso, provavelmente ocorreu um processo alérgico. Tatiana apresentou uma reação alérgica a um componente naturalmente presente no suco, normalmente substâncias encontradas naturalmente nos alimentos que têm uma ação tóxica não denominada de toxina. Então, aqui não foi uma
contaminação microbiológica, né? Foi uma contaminação química por toxinas que ela sofreu. Essas toxinas são geralmente de natureza proteica e, como tal, quando sofrem aquecimento, são desnaturadas e, consequentemente, inativadas, perdendo sua capacidade tóxica. Ou seja, se o suco fosse pasteurizado, ela não teria passado por isso. Dessa forma, pode-se sugerir que, durante suas viagens, Tatiana prefira sucos processados para garantir uma maior segurança no consumo. Então, Tatiana não pode tomar um suco natural? Pode, mas ela foi escolher suco de frutas que ela não conhecia, frutas exóticas para ela, que ela não sabia que substâncias que tinha ali. Então, se ela não tivesse tomado um suco natural, que fosse um processado, em caso de viagens que você desconhece aquele produto, é bom não arriscar. Então, a tecnologia de alimentos entraria nesse processo de pasteurização para eliminar essa toxina. Ficamos por aqui. Aqui nós temos um material para consulta posterior. E desejo um bom estudo a todos.